Bom dia, bom início de semana. Começa agora ao vivo o seu Tudo de Bom desta segunda-feira. Já estamos ao vivo lá na nossa live também. Quer acompanhar tanto aqui pela TV como também pelo Facebook? Corre lá na fanpage da TV Ponta Verde. Lá você consegue pegar os minutinhos antes do programa começar e na hora do intervalo comercial a gente também bate um papo bem gostoso. Mais uma semana começando, mais uma chance para você recomeçar e fazer tudo diferente. Mais uma oportunidade para você viver sem perder a fé, amar sem perder a ternura e seguir sem perder a esperança. Olha, já tem foto nova no nosso Instagram, dá uma passadinha lá, @tudodebom_AL. Aproveita, passa também no da TV Ponta Verde, @TV Ponta Verde Oficial. Manda seu recadinho, pede seu beijo, que eu vou conversar com você aqui ao longo do programa, tá bom? Hoje estão comigo aqui no estúdio o Major Roberto Vanderlei, o gerente de segurança Jorge Rocha e o Rafael, que é lá do Sebrae. Bom dia, Major. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Áurea. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Eu sempre brinco aqui que às vezes só tem menina nesse cenário. Hoje eu sou a única menina e tem os rapazes aqui comigo para a gente conversar um pouquinho. E a gente já começa a nossa segunda-feira com aquelas dicas de português que você já está ficando acostumado em casa, né? É hora de aprender um pouco mais no nosso quadro Afiando a Língua. Confere aí. O português é uma língua que prega peças. Vez por outra, a gente cai numa saia justa e acaba confundindo algumas expressões ou palavras. É o que acontece quando usamos as formas verbais faz e fazem. Nossa equipe foi acompanhar uma aula com uma turma que está se preparando para fazer o Enem. Logo, deve saber essas diferenças na ponta da língua, certo? Mais ou menos. Qual a diferença de faz e fazem? Não. Ai, meu Deus. Tem que aprender ainda. Estamos aqui no cursinho para isso. Tá certo. Já que é assim, vamos à explicação da professora. Isso é uma diferença bem clássica, mas um erro bem comum no dia a dia, porque as pessoas tendem a confundir muito, né? O verbo fazer, por exemplo, quando você indica tempo passado, ele não tem flexão, ele é invariável, né? Então, quando você relaciona tempo, então eu digo faz 10 anos, faz 4 anos, faz 1 ano, isso não tem diferença. O verbo fazer, ele varia, ou seja, ele flexiona, quando na verdade está relacionado à mudança. Por exemplo, fazem muito barulho naquela sala vizinha, fazem de tudo para que nós sejamos melhores, então a diferença é essa. O verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é invariável. Será que agora a Evelyn está afiada na explicação? É porque o faz, ele indica estar no tempo passado e simplesmente não varia. Como, por exemplo, faz 1000 anos, faz 100 anos, faz 50 minutos. Mandou bem, garota. E as peripécias da nossa língua não param por aqui, não. Outra dúvida que dá o que falar são as formas verbais dar com acento e dar com R no final. Vamos à explicação. Para esses dois verbos é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a ideia do verbo estar e estar. É a mesma coisa. Ilustrando fica mais fácil, né? Mas o estar, por exemplo, com R, ele tem que acompanhar um outro verbo. Vou estar, quero estar, pretendemos estar. O verbo, nesse caso, estar, seria a terceira pessoa. O Brasil está passando por situações políticas constrangedoras. Você está doente, você está feliz. Mas ao verbo dar, acontece a mesma coisa. Vamos dar de tudo no final do ano. Vamos aí dar para você a necessidade que lhe convém. E o verbo dar com acento é a terceira pessoa. Você diz, por exemplo, que o vizinho dá de tudo para os filhos. Você diz que o Brasil dá oportunidade para as pessoas mais carentes e assim vai. A dúvida ocorre porque quando falamos quase não pronunciamos o R no final, mas na escrita não tem perdão. Então fique sempre ligado para não dar vexame. É isso aí, aprendeu? Anotou, faz, fazem, dá e dar. Não escreve errado mais não, viu? A gente tem mania com as novas tecnologias, né, Rafael? Principalmente o WhatsApp, a gente vai abreviando tudo, colocando tudo de qualquer jeito, e aí quando a gente, de fato, precisa escrever um texto, né, aí a gente tem... É legal você falar isso, Laura, que tipo, o WhatsApp hoje é uma grande ferramenta de negócios. E as pessoas às vezes não sabem utilizar o WhatsApp. Então eu sou uma loja, sei lá, e eu começo a montar grupos. E aí eu vou colocar um grupo lá da minha loja e aí começo a adicionar os clientes aleatórios. E aí as pessoas começam a se abusar do grupo, porque você vai lá, manda uma corrente, tipo assim, você vai, repassa essa mensagem, senão você vai morrer, vai ser castigado. Aí você manda uma foto de um cachorrinho. Principalmente escrever errado, né? Isso. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Aí que a gente vai conversar o quê? Porque você utiliza as redes sociais para incrementar o seu negócio?
Hoje em dia isso é muito comum e por isso que nós vamos aprender algumas dicas, como o Rafael já estava conversando aqui com a gente agora, com ele que trabalha com isso diariamente, né, Rafael? Isso. Você instrui pessoas para isso e exatamente o que você falou. Às vezes é até constrangedor para o cliente quando ele é adicionado a um grupo desse, onde fica recebendo um monte... Eu saio de tudo. Eu já chamo a pessoa lá no privado, obrigada, tal, não tenho tempo para estar em grupo de WhatsApp. E já saio, porque às vezes é chato, né? E qual a postura que essa pessoa que está coordenando esse WhatsApp de uma empresa tem que ter? Primeira coisa, você tem que fazer uma lista de transmissão, tá? Você não pode colocar as pessoas em um grupo sem que elas autorizem. E aí a lista de transmissão você pode mandar a mesma mensagem para 256 contatos. Certo. E aí você coloca ela num grande funil de vendas que a gente chama. E aí você vai colocando conteúdo até você converter essa pessoa numa venda. E aí você consegue fazer tudo isso, só que a lista de transmissão funciona se a pessoa tiver o seu contato salvo e você também tiver o contato dessa pessoa salvo. Então você pode utilizar isso aí para negócios, que é bem legal. Entendi. Agora, qual outra ferramenta de rede social que a gente pode estar usando para ajudar aí na empresa? Olha, eu sempre oriento os meus clientes, quando eu vou atender lá no Sebrae, começar pelo Instagram. Tá? O Instagram é o canal hoje mais fácil de você começar a ganhar clientes organicamente, sem pagar, sem precisar patrocinar. Então você pode validar, até é um conceito que eu trago até das startups, que a gente atua lá também, você pode até validar um negócio pelo Instagram. Se você colocar alguma coisa lá e começar realmente a ter cliente, o pessoal ter interesse, isso é legal, que possa ser que o seu negócio dê certo. Então tudo isso é bem legal você começar a fazer pelo Instagram. Entendi. Agora, outra situação, por exemplo, a gente tem também o Facebook que cria as fanpages, certo? Né? E aí ela também tem que ter cuidado com o que é colocado ali, né, Rafael? Isso, você tem que ter todo um planejamento de conteúdo. Você tem que entender primeiro quem é o teu cliente. Tá. E aí fazer um estudo que a gente chama até de buyer personas, que é você fazer um estudo desses clientes e traçar estrategicamente o que é que tu vai publicar. E aí você começa a fazer, eu sempre trago esse conceito, que você tem que ter seus perfis nas redes sociais como se fosse uma grande revista online. O que é que tem numa revista? Seções. Então tem a seção de motivação, tem a seção lá de inspiração, você pode dar dicas e aí você vai ofertando conteúdo e o teu cliente começa a gostar e possivelmente vira até um fã seu. Tá. No Instagram, quantas postagens diárias uma empresa pode fazer para ela não perturbar o juízo de quem segue ela no Instagram? Eu atendo muito isso, as pessoas sempre me perguntam sobre isso. Legal você ter pelo menos três diárias. As pessoas dizem, não, mas é muito, mas não. O Instagram, ele funciona, ele tem que a gente chama de algoritmo seletivo. E você precisa utilizar as hashtags. Tá. Então o que é que acontece? Quando você está publicando isso diariamente, você pode aparecer como sugestão para outras pessoas. Só que você tem que ter uma frequência. Então eu tenho que estar publicando, eu acho que é legal você publicar 3 vezes por dia. Isso se tratando de empresa. De empresa. De pessoa física, tem a galera que pessoa física tem aí, gente, né? aí que passa o dia postando. E até é interessante porque tem o Stories no Instagram, tem agora o WhatsApp Status, também tem agora no Facebook. E o que é que acontece? As pessoas vão lá e colocam várias histórias. Uma história, ela tem que ter um enredo. Um início, um meio e fim. E se eu ficar só empurrando lá, tipo, histórias, as pessoas às vezes não vão até o final. Então, o que é legal? Vamos dar um exemplo agora que a gente está na hora do almoço. Você tem um restaurante. Então, você abre uma história assim, dizendo assim, você está com fome? Aí você começa a colocar fotos da comida. Entendi. 1, 2, 3, 4, e você tem que fechar isso aí com a chamada para ação. Venha para o nosso restaurante, você tem uma promoção, você fala alguma desconto. Promoção, fala da promoção. Isso. Alguma coisa assim. É bem legal você fazer essas estratégias que a gente chama isso de storytelling, né? Você contar as histórias que conectem isso aí. Tá. Ô Jorge, lá na Eletrobras usam bastante redes sociais em favor da Eletrobras enquanto empresa? Uma intensidade bastante elevada, né? Tanto a questão das redes sociais, como também a questão do site da empresa, onde ela disponibiliza várias informações, né? Os contatos. Então, todo esse relacionamento com o cliente, ele começa já a ser desenvolvido através exatamente das redes sociais. Das redes sociais, né? Mas, Joy, lá no Corpo de Bombeiros também? O Corpo de Bombeiros também faz uso de redes sociais, Instagram, Facebook, também faz divulgação dos seus trabalhos lá. Entendi. E eu acho que em cada uma dessas empresas tem um setor responsável para tomar conta, né? Porque também não é legal, né, Rafael? O cliente aqui do outro lado fazer uma pergunta, sugerir alguma coisa e não ter resposta, né? E até falando isso, é o conceito hoje do marketing digital.
que você coloca alguma coisa na internet, você tem interação imediata. Então você precisa ter todo um suporte lá das pessoas que possam estar respondendo isso aí. Então, no caso do Corpo de Bombeiros, deve ter a parte lá de comunicação que deve estar sempre respondendo aí essas interações com o cliente. Então tá. Rafael, muito obrigada por nos esclarecer. Eu tinha algumas dúvidas realmente, principalmente do número de postagens diárias, para não perturbar quem está seguindo a gente. Mas Tudo de Bom é bonzinho, posta uma só por dia. E volte sempre, tá? Tem novidades, né? Tecnologia, todo dia tem uma coisa nova, então todo você dia traz tem uma informação pra atualização, gente. tem uma coisa nova. E aí, se o pessoal também tiver alguma dúvida sobre essa questão do marketing digital, eu tenho um Instagram lá, @dicas digitais, que eu falo sobre marketing digital e é bem legal que eu oriento muitas pessoas a como lidar com a internet nessa parte. Tá bom, então. Muito obrigada e volte Por sempre. nada. Agora a gente vai para aquele rápido intervalo comercial. Na volta tem muito mais Tudo de Bom. E claro, se a gente está falando de interação, na próxima eu leio o seu recadinho aqui. Então não sai daí que a gente volta já já.